E agora vamos ouvir a Priscila Matos, sobre a gestão de resíduos no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Não é isso, Priscila? Isso. A palavra é sua, fica à vontade. Tá legal. Primeiramente, eu queria agradecer em nome da Zurich. A gente ficou bastante feliz com o convite e é sempre uma alegria a gente poder divulgar os projetos que a gente implementa dentro do aeroporto. Bom, então a gente tem um desafio enorme de falar aqui em apenas 10 minutos o que a gente conseguiu implementar, vem implementando, na verdade, né, ao longo de 3 anos de operação do novo aeroporto de Florianópolis. Deixa eu me entender aqui. Bom, eu queria começar falando um pouco do grupo, né, o Grupo Zurich Airport International. O Grupo Zurich é uma multinacional. A Zurich ela está operando o aeroporto em Zurique há mais de 20 anos, que por acaso ele foi eleito, né, 17 vezes como o melhor aeroporto da Europa. E ela tem 9 concessões no mundo, sendo que das 9, 8 estão aqui na América Latina. Eu trouxe até um mapinha aqui como curiosidade, né? Então a gente tem a concessão dos aeroportos em Curaçao, Bogotá, Iquique, Antofagasta, e aqui no Brasil a gente tem uma participação na concessão de Belo Horizonte e 100% da concessão dos aeroportos de Vitória, Macaé e Florianópolis. Então, em Floripa, a gente começou a concessão ali em 2018, o nome da concessionária é Floripa Airport, e em Vitória e Macaé nós começamos em 2019, cujo nome da concessionária era ZEB, Aeroportos do Sudeste do Brasil. E, recentemente, agora, nós passamos por uma integração e uma sinergia. Então, nós formamos agora o Grupo Zurich Airport Brasil. E, como uma nova empresa, sempre vem, né, uma nova missão e novos valores. E, dentro dos 5 principais pilares que a gente tem como valor, eu destaquei aqui o de sustentabilidade, pois nós somos completamente comprometidos com o meio ambiente. Vocês mais aprofundado o case de gestão de resíduos sólidos do nosso aeroporto. E os 4 próximos slides, eu me empenhei em tentar trazer para vocês como implementar uma gestão de resíduos dentro de uma empresa. Então, eu tentei enxutar ao máximo, mas eu trouxe as informações mais importantes, que eu considero como a gestão, né, a governança, os marcos de governança, as principais estratégias técnicas que a gente adotou e a saúde financeira desse projeto. Então, vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Só que antes, eu trouxe alguns números interessantes. Para quem não conhece a gestão de aeroportos, tem várias particularidades que são muito peculiares, mas são muito legais de entender. Essa foto é uma foto aérea do nosso novo aeroporto de Floripa. E se a gente traçar uma linha imaginária onde estão os fingers, para trás a gente chama de lado terra. E dos fingers para frente, onde tem o pátio, a gente chama de lado ar. E tem toda uma dinâmica diferente, inclusive a gestão de resíduos é diferente nesses espaços. Então, lá em Floripa, 90% de todo o resíduo gerado do aeroporto vem do lado terra, ou seja, do terminal, onde tem os lojistas, o próprio terminal, o estacionamento. E 10% vem do lado ar, basicamente das aeronaves. E aqui eu trouxe alguns dados para vocês. São dados de outubro de 2019 a meados de março de 2020. O que isso significa? Esses dados não estão poluídos, não tem a interferência da pandemia, tá? Então, são dados reais da nossa operação sem influência pandêmica. Então, lá em Floripa, a gente chegou a gerar 2.200 quilos de resíduo dia. A gente tem um indicador muito interessante, e ele baliza várias tomadas de decisão, que é a quantidade de resíduo gerado por passageiro, PAX. Então, em Floripa, em média, um passageiro gera 200 gramas de resíduo na sua chegada ou na sua partida. E dentro desse período de outubro a março, a gente desviou de aterro sanitário 59% de tudo que foi gerado. Isso representou aí 188 toneladas de resíduo. E o que a gente fez com esse material, né? Então, em primeiro lugar, a gente reciclou 17%,
nós compostamos 33% e a gente coprocessou 9% dessas 188 toneladas. Como que a gente fez isso, né? Como é que tudo começou? Alguém aqui conheceu o antigo aeroporto de Florianópolis? O pequenininho? Sim, né? Então, a gente começou essa gestão de resíduos nele, lá em 2018. Então, o que a gente fez aqui? A primeira coisa, o primeiro marco, nós contratamos uma gerenciadora de resíduos, ou seja, uma empresa especializada em fazer gerenciamento de resíduos sólidos. O segundo passo foi reestabelecer novos processos e uma nova padronização. Então, nós trocamos todas as lixeiras, nós estabelecemos as cores do saco de lixo, nós elaboramos procedimentos para deixar registrado como que seria essa nova gestão. E depois a gente chamou todo mundo para fazer um treinamento e capacitação, colaboradores, lojistas e as empresas que trabalham dentro do aeroporto. E o marco 4, a gente estabeleceu uma metodologia de rateio. Aqui em Brasília, todo mundo sabe que tem a lei do grande gerador de resíduo, né? Florianópolis não tem, mas a gente estabeleceu uma lei dentro do aeroporto. O que isso significa? Que você vai pagar a taxa do lixo proporcional ao que você gerou. Ou seja, se paga o quanto gera. Bom, aqui são umas fotos para vocês verem como foi o processo. Então, quando a gente contratou a nova gerenciadora, a gente também teve que adaptar uma nova central de resíduos. Então, a gente pegou um antigo almoxarifado. Essa aqui é a equipe da Brux, a nossa gerenciadora. São 7 funcionários diretamente contratados. Os cessionários tiveram que fazer uma adaptação das lixeiras para os passageiros poderem fazer o descarte correto, pelo menos ter opção para isso. Tanto na área externa quanto na área interna das cozinhas. A gente chamou todo mundo e capacitou os funcionários das lojas, os nossos colaboradores. E ali é uma foto ilustrando que todo resíduo que chega na central, ele é pesado, triado, prensado, estocado e é encaminhado para as empresas de reciclagem. Bom, falando sobre estratégias, a gente resolveu adotar 3 principais estratégias e elas foram escalonadas. Por quê? Porque a gente não consegue implementar tudo de uma vez, né? Um aeroporto é um equipamento muito grande. Envolve são várias empresas com vários colaboradores. Então, a gente trouxe esse gráfico aqui porque ele representa exatamente a nossa evolução ao adotar cada uma das estratégias. Então, eu vou ficar desse lado aqui para mostrar para vocês. A gente começou a operação do antigo terminal em janeiro de 2018. Então, em fevereiro, a gente fez uma pesagem para ter uma avaliação de como que era a eficácia do modelo da gestão anterior. Então, só 8% dos resíduos foram desviados para o aterro. Aqui em março, eu contratei a nova gerenciadora e a gente começou a fazer só a reciclagem dos resíduos. E a gente percebeu que, ao longo de 6 meses, a gente não conseguia romper a casa dos 30%. Não conseguia sair disso. E aí, onde foi que a gente deu o segundo passo? A gente passou a fazer a compostagem. Então, em setembro, a gente começou a compostar os resíduos orgânicos. E, depois de 1 ano, a gente entendeu que também não conseguia mais sair da casa dos 60%. Aí chegou o momento da gente dar um novo salto, que foi o coprocessamento. Então, a gente pegou aquela parte do resíduo não reciclável que estava sendo enviado para o aterro, a gente olhou para aquele resíduo e a gente foi buscar entender o que aqui eu consigo tirar e enviar para o coprocessamento. Então, hoje, a gente pega todo o resíduo sanitário dos toaletes do aeroporto e a gente encaminha para o coprocessamento. Então, aqui é uma evolução. Veja, a gente saiu, em fevereiro de 2018, de 8% de desvio de aterro, e aí, em fevereiro de 2020, nós chegamos aos 71%. Então, essa foi a nossa estratégia escalonada, adotada, e essa foi a performance que a gente conseguiu chegar sem influência da pandemia. Tá, então, eu tive uma governança, eu adotei estratégias técnicas, mas e a saúde financeira desse projeto? Como é que eu consigo convencer a minha diretoria, o meu CEO, a pagar R$75 mil por mês com esse gerenciamento de resíduos?
Aí é onde entra a taxa de rateio. Então, vejam só. A gente paga, em média, R$ 75 mil por mês para gerenciar, em média, 63 toneladas de resíduos gerados no aeroporto. Aplicando a lei do grande gerador, ou seja, você paga pelo aquilo que você gera, nós, como concessionária, que eu estou chamando aqui de ZAB, Zurich Airport Brasil, nós somos responsáveis por 20% dessas 63 aqui toneladas. Ou seja, a Zurich, ela paga, não é 75, ela paga 15 mil. Já as companhias aéreas são responsáveis pela geração de 10%. Então, elas pagam 10% de 75 mil e os cessionários 70% de 75 mil. Ou seja, eu tenho uma saúde financeira dentro do meu projeto. Isso fez com que justificasse a nossa taxa de ressarcimento, que ela está ali em 80%. Então, aqui, ó, se a gente acompanhar, o gráfico azul é o que a gente gasta, e o gráfico, a barra amarela, é aquilo que a gente tem como receita. A receita nada mais é do que o ressarcimento e a venda do material reciclável, porque lá a gente vende o material. E assim a gente consegue manter o projeto dessa forma, sem ter grandes impactos econômicos para a companhia. Bom, todo esse projeto, todo esse trabalho, ele foi reconhecido ainda em 2019, pela ACI. A ACI é a maior, ela é a entidade referência na gestão de aeroportos do mundo. E aí o nosso aeroporto foi concedido com esse prêmio Green Port Recognition. E aí agora, para encerrar, né, estou dentro dos meus 10 minutos ainda, a gente tem como principais desafios, primeiro, manter o nosso compromisso de ser aeroportos agora com atitude lixo zero. A gente tem até ano que vem para a gente padronizar essa gestão de resíduos nos 3 aeroportos, Floripa, Vitória e Macaé. Prioritariamente, a gente segue a técnica da reciclagem, compostagem, depois o coprocessamento e sempre buscando tecnologias e parcerias. Por exemplo, a indústria Santa Luzia, que a Vanessa aqui apresentou, ela é nossa parceira. Então, eu forneço todo o isopor produzido no aeroporto para Santa Luzia e todo o rodapé instalado no aeroporto é da Santa Luzia. Então, são essas parcerias que a gente busca continuamente. Por fim, a gente tem aí até 2025 a meta arrojada de desviar dos aterros sanitários 95% de todos os resíduos que forem gerados nos nossos aeroportos. E, por fim, ninguém faz nada disso sozinho, né? Então, eu trouxe aqui a foto do time de sustentabilidade, da equipe que trabalha comigo nesses 3 aeroportos, que trabalham continuamente, arduamente, para alcançar essas metas e fazer o projeto acontecer. Bom, muito obrigada pelo tempo de vocês. Aqui está o contato, se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, e os contatos da empresa, se quiserem conhecer um pouquinho mais a Zurich Airport Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, Priscila. Olha, senhoras, o trabalho de vocês está gerando muitas manifestações positivas na internet. O pessoal da equipe está me dando essa notícia. E eu vou passar logo a pergunta da Priscila, aproveitando que você está com o microfone aí na mão, que vem do Gustavo Correia. Ele pergunta, primeiro te cumprimenta, parabéns pela gestão. Você mostrou estratégias de reciclagem e compostagem. Quanto à redução da geração de resíduos, vocês consideram alguma estratégia? Sim, a gente considera. Quando a gente passou do antigo para o novo terminal, foi elaborado um manual de sustentabilidade para os cessionários. E isso a gente colocou como cláusula contratual nos contratos desses cessionários. E nesse guia, o primeiro projeto, que é o de embalagens sustentáveis, a primeira diretriz é o não gerar. Então, a orientação que a gente dá para todos os cessionários é substituir tudo que for descartável por louças ou materiais que possam ser reutilizados. No aeroporto, a gente tem algumas particularidades, porque o passageiro, ou ele está indo, ou ele está chegando.
Então, ele não pode levar uma louça junto, né? Mas a gente trabalha com concessionários para que aqueles que chegam com tempo, que eles priorizem louça ao invés de descartáveis. E existem várias outras ações que substituem ou não se gere o resíduo.